Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso webinar. Esperar o pessoal entrar aqui, todo mundo chegando. O número aqui de participantes só subindo, vamos só esperar mais um pouquinho. Isso aí, pessoal. Boa tarde aí, tudo bem? Estamos aqui na nossa nova sala de transmissão e de mídia da Vericode. Espero que a gente consiga fazer um bom evento com vocês. Vamos esperar o pessoal. Vamos lá, estamos com um bom número aqui. Bom, vamos seguindo com a introdução aqui, né, pessoal? A gente hoje está aqui, né, produzindo o webinar da Vericode em parceria com a Atlassian sobre aceleração Open DevOps com Jira e Compass. Eu sou a Aline, sou aqui do time do marketing da Vericode e hoje eu vou começar com a minha autodescrição para as pessoas que somente podem me ouvir e não podem me ver. Eu sou uma mulher branca, eu estou vestindo uma camiseta branca, tenho cabelo preto e grisalho, e eu uso óculos. Meu fundo de tela segue o padrão gráfico aqui do evento e eu estou na sala da minha casa. Então, para iniciar esse papo técnico, eu gostaria de convidar os nossos palestrantes Marcelo Marques, CEO da Vericode, Rodrigo Durval, Head de DevOps, e o Gregory Paes, arquiteto de DevOps na Veri. Então, eu gostaria de convidá-los para uma breve apresentação e também para fazer a autodescrição, pessoal. Maravilha, obrigado, Aline. Bem-vindo, pessoal. Eu sou Marcelo Marques, sou CEO da Vericode, fundador da empresa também. Eu sou um homem branco, alto, tenho cabelos grisalhos, estou vestindo uma blusa azul. Estou aqui na sala de mídia da Vericode, uma sala até que bastante colorida, e acompanhado dos meus dois colegas que vão comigo fazer a apresentação hoje. Primeiro, o Rodrigo Durval. Quer se apresentar, Rodrigo? Opa, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença. Meu nome é Rodrigo Durval, sou Head DevOps aqui da Vericode. Eu sou uma pessoa preta, estou com uma camiseta cinza, tenho barba, um pouquinho acima do peso, né? O pessoal de TI, né? Basicamente. Acho que é isso. Vou passar aqui para o Gregory. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Gregory. Eu trabalho junto com o Durval. Eu sou, para quem não consegue me ver, eu sou uma pessoa parda, tenho barba, uso óculos, não tenho a altura de um homem adulto, então sou baixinho. E hoje eu vou fazer aqui um cosplay de Pato Donald durante essa apresentação, por causa que a voz está me castigando. É isso aí, pessoal. Aqui em São Paulo o tempo está bastante seco. A gente está sofrendo um pouquinho aí com resfriado e com um pouco de irritação na voz, mas mantendo aí o compromisso com vocês, a gente vai fazer esse webinar. Aline, você quer apresentar, falar mais alguma coisa? Podemos começar? Sim, tenho só uns últimos recadinhos. A gente, ao longo do webinar, vamos ter algumas enquetes para interagir um pouquinho mais com vocês. Então, em alguns momentos, vocês vão ver que vai aparecer um pop-up aí na tela, com algumas opções para vocês responderem. Também temos aqui dentro do Zoom a opção do chat, que vocês podem mandar mensagens, comentários e tudo mais. E temos a funcionalidade de Q&A, que é o QIA, que vocês veem na barrinha aqui do Zoom, também para mandar as perguntas que vocês tenham, porque ao final do evento a gente vai ter um momento aí para perguntas e respostas. Então, esse é meu último recado. Agora o Mark segue aí com vocês com o conteúdo de Open DevOps. Maravilha. Obrigado, Aline. Isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Como vocês já ouviram, né? Eu sou o CEO aqui da Vericode. A Vericode é uma empresa que está há uns 20 anos no mercado. A gente é uma empresa especializada em qualidade e processo de software. Uma das nossas grandes atuações na área de performance de sistemas e confiabilidade de sistemas. E para a gente garantir, conseguir essa confiabilidade, desempenho, estabilidade e a qualidade dos sistemas, nada melhor do que o nosso processo de software estar rodando adequadamente. Então, por isso que o tema hoje, a gente escolheu trabalhar com o tema DevOps. É um tema que está presente em todos os times de desenvolvimento, bastante
quente no mercado. A gente costuma dizer até que é um tema que já não é mais novo, né? Todos já, de alguma forma, já conhecem, já conversaram sobre o assunto, já estudaram, tiraram uma certificação, mas eu acho que vale a pena a gente tocar em alguns pontos diferenciados aqui da plataforma da Atlassian. Importante comentar que a Vericode é uma empresa parceira da Atlassian, né? Então, temos certificações e somos revendedores Atlassian e implementadores também de soluções Atlassian. Tá? Então, vou passar aqui com vocês um pouquinho desse tema. Na nossa agenda hoje, a gente vai passar, primeiramente, vamos falar um pouco sobre esse conceito que a Atlassian traz para o mercado, que é o Atlassian Open DevOps. Não é um tema e um assunto muito novo, não. Já é um tema de 2021, já faz um tempo que a Atlassian vem estimulando esse tema e falando sobre isso nas redes, mas a gente vê no mercado ainda, principalmente aqui no mercado brasileiro, que tem um gap de utilização dessa facilidade que tem na plataforma Atlassian, por isso que achamos bastante interessante abordá-lo. E no segundo momento, a gente vai atuar e vai mostrar para vocês uma ferramenta, essa sim é mais nova, ela foi lançada no ano passado, e esse ano, no evento anual aí da Atlassian, ela teve já novas funcionalidades agregadas, que é a Atlassian Compass, tá? Uma ferramenta muito útil no contexto de software distribuído. E a gente vai fazer, nessa segunda etapa, uma sessão mais exploratória, onde vai passar pela ferramenta, mostrar para vocês, utilizar um pouco, uma aplicação prática dentro da nossa própria casa aqui, uma aplicação que nós mesmos estamos desenvolvendo, tá? Começando aqui no tema do Open DevOps, primeiro um pouco de contexto, né? Como que a gente vê hoje as plataformas de software? Como que a gente enxerga hoje o contexto do desenvolvimento de software? O primeiro fato é que a gente tem hoje uma arquitetura bastante distribuída, né? A gente sai de um movimento onde a gente tinha aplicações funcionando como um monolito, e já há um bom tempo a gente tem agora aplicações distribuídas, ou seja, pequenos pedaços de funcionalidade distribuídos em microserviços que estão rodando em locais bastante distribuídos, né, espalhados, às vezes até pelo próprio globo terrestre. Ou seja, se eu fizer um deploy, hoje em dia é muito comum que a gente tenha aplicações que estão rodando em clouds, em cada microserviço desse pode potencialmente estar rodando em um ponto da cloud, né, de uma dos provedores de cloud em um local diferente do mundo. E também outro ponto que é muito relevante, muito importante, que essa arquitetura distribuída traz para a gente como benefício, é a integração, né? Hoje a gente também tem sistemas que estão bastante integrados com sistemas de parceiros e serviços que estão disponíveis na internet, seja de maneira em clouds mais públicas ou clouds privadas, em que a gente consegue chamar e obter serviços e informações de parceiros de negócio, né? Esse é o primeiro ponto. A gente tem uma arquitetura distribuída. Então, o desenvolvimento de software hoje tem que lidar com uma situação de conseguir distribuir componentes de software por uma arquitetura bastante espalhada. Outro contexto que a gente tem, que também já não é mais nenhuma novidade, é uma variedade de topologias de times, ou seja, organizações, formas de se organizar times de desenvolvimento, que também podem estar espalhados ao longo do globo terrestre. Aqui, para a gente falar do nosso contexto aqui no Brasil, é muito comum a gente ter equipes espalhadas pelo Brasil todo, tá? Eu acho que todos os nossos clientes têm isso. Nós mesmos da Vericode temos profissionais trabalhando de suas casas, home office, em várias cidades do Brasil, e cada uma dessas pessoas responsáveis por um passo, né, por um pedaço desse processo de desenvolver um software distribuído, tá? Então, outro ponto que a gente tem que conseguir lidar muito bem com um processo de DevOps é isso, são times distribuídos, tá? Também não é nenhuma novidade a gente falar que nesse processo de DevOps, né, se a gente perguntar para 10 desenvolvedores quais são as ferramentas que eles utilizam no dia a dia para fazer a compilação, empacotamento, distribuição, comunicação, o deploy, né, de software, a gente vai ver
controle de versão, a gente vai ver que cada um pode potencialmente responder uma ferramenta diferente, né? Se não todas diferentes, em algum ponto da nossa cadeia de entrega de software, no nosso processo de software, a gente vai ter uma diferença. Então, é bem uma situação bem comum dentro de, às vezes, de um mesmo cliente, de um mesmo ambiente, a gente ter times, cada um deles preferindo uma determinada ferramenta que compõe o processo de software. Tá? Então, a gente, voltando um pouco atrás, né, olhando um pouquinho em perspectiva, quando começou esse movimento de DevOps, se discutiu muito se DevOps era um conjunto de ferramentas, um conjunto de práticas, mas o que interessa é que no comecinho mesmo, a gente teve uma disseminação muito grande de ferramentas, isso com aquele contexto de software distribuído e times distribuídos, a realidade que se tem hoje é que cada time está adotando uma ferramenta diferente para cada ponto do nosso fluxo DevOps. Tá? Exatamente nesse contexto que a Atlassian vem tentar endereçar, né, esse problema de multiplicidade de ferramentas e diversidade de times. Bom, a prioridade número 1 continua sendo, sempre continua, desde o início até então, a primeira prioridade do time de DevOps é sempre a gente fazer uma entrega de valor o mais rápido possível. Então, temos uma organização do nosso processo de software em uma esteira, né? A essência do processo de DevOps é ser uma organização esteira, com práticas-chave sendo executadas em cada um dos passos dessa esteira de desenvolvimento, e com um objetivo comum, independente dessa multiplicidade de ferramentas, todo mundo quer entregar o mais rápido possível o código pronto, rodando, sendo executado no ambiente de produção. Bom, olhando aí para o contexto de empresas corporativo, que é onde a gente se insere mais, e de startups, né? Fizemos uma rápida pesquisa, são dados aqui até da própria Atlassian global, né, de uma avaliação global que eles fizeram, perguntas informais, né? 90% dos times entendem que o processo de DevOps implementado tem um impacto positivo no negócio. Então, a gente sabe que 90% das pessoas, né, ou dos envolvidos com entrega de software, sejam executivos de negócio, sejam executivos de TI, essas pessoas têm uma noção clara, uma ideia muito firme de que DevOps faz diferença e tem um impacto positivo no negócio. Porém, ao perguntar para essas mesmas pessoas se é fácil a adoção do processo de DevOps, a gente vê que 84% delas entendem que tem algum tipo de barreira que impede a implementação dessas ferramentas. Tá? Dentro dessas barreiras, pessoal, está exatamente aquilo que a gente acabou de falar. Né? Cada time acaba tentando buscar o recorte das melhores ferramentas para fazer o trabalho que ele tem que fazer. Então, se eu tenho um time lá de um sistema de seguros, um outro time de empréstimos, um outro time aqui de uma outra funcionalidade qualquer, cada um deles vai ter um recorte de ferramentas que vão ser úteis para aquele contexto. Isso acaba gerando uma explosão de uso de stacks de ferramentas, criando um ambiente bastante fragmentado e silos de informação. Tá? Então, essa é a principal barreira que a gente quer quebrar, que é como que eu lido com uma situação muito distribuída, times que fazem escolhas específicas e particulares, silos de informação, que a gente vê isso em todo lugar, como que eu resolvo essa questão. E também quero saber se faz sentido, né, resolver essa questão. Será que é um problema que vale a pena resolver? Né? Do ponto de vista aqui da Atlassian, e a gente da Vericode concorda bastante com isso, é que é um problema que sim faz sentido resolver. Eu acho que todo mundo que está nesse evento, está atendendo aqui o evento, potencialmente já trabalhou com DevOps ou está no time de desenvolvimento, e vocês conseguem ter uma noção clara de que existe um esforço, né, um gasto de tempo bastante importante, relevante, para a gente compor e integrar as ferramentas que fazem parte daquele nosso pipeline de desenvolvimento. Né? Então, dizem aí que até um desenvolvedor típico, que faz parte de um time, ele gasta de 1 a 4 horas, de fato, desenvolvendo software e tem um resto do tempo lidando com a estrutura do fluxo, né? Com a estrutura do processo de desenvolvimento, e um desses pontos essenciais é a integração de ferramentas.
Vamos fazer uma conta muito simples. Se eu tivesse uma equipe aqui de 500 desenvolvedores, não é nada muito difícil no contexto brasileiro, né, para bancos, corretoras, empresas de varejo, telecom, 500 desenvolvedores, e cada um desses desenvolvedores gastar 1 hora por ano só fazendo integração de ferramentas, nas ferramentas da DevOps. Aprendendo como eu crio um YAML, fazendo a conexão do ambiente dele de desenvolvimento com o pipeline, trocando o pipeline quando ele vai trocar de projeto, e assim por diante. Nesse contexto aí, a gente já tem, numa conta bastante simples, a gente já tem um volume bastante relevante, né, de gastos. Os números que estão na tela aí são números em dólar do mercado americano. A gente, convertendo 1 para 1 em reais, a gente teria um valor até mais significativo, né? No Brasil, hoje, a gente tem 1 hora de desenvolvedor custando em volta de R$ 120, R$ 130. Daí, super fácil para a gente, é uns R$ 400 mil por ano, se eu tiver um time de 500 desenvolvedores. Tá? A partir de 100 desenvolvedores, a gente já vai ter aí também um custo bastante alto, bastante relevante. Tá? Então, é um problema que vale a pena resolver. Tá? E qual a proposta que a Atlassian trouxe? Já trouxe, como eu falei, já trouxe para a gente há 3 anos atrás, e está aí, mas a gente não vê ainda no mercado essa prática muito disseminada. Né? A Atlassian, ela tem simulado, pessoal, ela tem defendido a ideia de que um processo de DevOps ele não pode ser simplesmente comprado, não é algo que você consegue escolher uma única ferramenta, uma única stack, que vai atender todos os problemas. Né? Isso é um reflexo até daquilo que a gente já viu, desse crescimento e dessa diversidade de ferramentas. Elas vêm exatamente para atender às especificidades, e a Atlassian percebeu que, olha, não adianta a gente querer construir uma única ferramenta para DevOps, que isso não vai dar conta. Então, o processo de DevOps ele precisa ser construído. Isso é, a seleção das ferramentas que vão fazer parte do pipeline de desenvolvimento, ela é uma seleção que passa praticamente por projeto, por time. Né? O time que vai estar envolvido no projeto tem que ter uma certa liberdade, precisa ter uma certa liberdade para escolher o conjunto de ferramentas que mais se adapta à realidade deles. Bom, isso é bem verdade, todo mundo já deve estar habitualmente acostumado a fazer isso nas suas respectivas casas, né, nos seus respectivos empregos. Só que como que a gente faz isso normalmente? Para cada uma das realidades da empresa, a gente tem lá uma ferramenta de integração contínua selecionada, uma ferramenta bastante conhecida no mercado é o Jenkins, né? Mas agora todas as principais nuvens também têm sua própria esteira de integração contínua. Em geral, o que você faz é integrar o seu ambiente de desenvolvimento com essa esteira de integração. Só que você acaba criando 2 mundos, né? Um mundo onde o código feito ele é compilado, empacotado e levado para produção pela esteira, isso funciona tudo bem, e um outro mundo onde a gente controla o trabalho que vai ser feito. Ou seja, aquelas tarefas que definem, né? Ou melhor dizendo, aquelas issues que definem qual é o contexto, qual é o conteúdo que vai ser construído, né? Qual é o escopo que vai ser construído, ela hoje, em geral, está separado. Né? A gente vai lá no Gira ou em uma outra ferramenta qualquer, Excel, seja o que for, a gente acompanha lá com o nosso backlog de trabalho, seleciona uma tarefa, aí depois que é feita essa tarefa desenvolvida, você vai lá e aciona o teu pipeline para fazer o ship, né, o delivery da ferramenta. Exatamente é nesse ponto que a Atlassian vem ajudar, que é construir uma unidade base de trabalho, ou seja, um backbone em torno do Gira, e o Gira permitir com que todas essas ferramentas externas sejam plugadas. Tá? Essa é a grande diferença, é isso que a Atlassian tem chamado de Open DevOps. Tá? Então, no fundo, né, o pano de fundo, o contexto que a gente tem é uma plataforma aberta para que a gente tenha ferramentas que cada um dos times estão sendo utilizados, sendo integrado em torno da organização do trabalho que a gente consegue montar no Gira. Tá? Então, já tem, hoje, se a gente entrar lá no site da Atlassian, eu já mostro o link para vocês, já consegue configurar nosso ambiente Atlassian, especialmente cloud, para que ele seja compatível com o Open DevOps, e de prateleira, você já consegue integrar com o teu ambiente de DevOps uma série de ferramentas. Então, tem ferramentas de análise de segurança de código, que já estão lá prontas para serem integradas,
os próprios plugins que fazem parte do ecossistema da Atlassian. Caso o seu time ou o seu projeto trabalhe com Jenkins, é possível utilizar, mesmo o versionamento de código, né, que é muito comum que a gente use o Bitbucket quando a gente adota a plataforma Atlassian. Também é possível a gente utilizar outras ferramentas como GitLab e GitHub. Tá? Faço destaque aqui para, inclusive, integração com Harness Feature Flags, que é uma solução que está aqui no Brasil, muito interessante para a gente habilitar e desabilitar features em produção, e o próprio ferramenta de deploy da Harness, que é o drone. Tá? Na plataforma de comunicação, Teams, Slack, já é uma integração já bastante conhecida. De observabilidade, o nosso destaque também é para a Grafana, empresa da qual a gente também é parceiro. Tá? Numa stack padrão, pessoal, que vocês devem estar acostumados a olhar, uma stack padrão de DevOps Atlassian, a gente tem o quê? Todo o fluxo rodando dentro das plataformas Atlassian. Sim, um lembrete, vocês vão ser agora perguntados, vai rodar uma enquete para a gente entender quais são os produtos Atlassian que vocês já utilizam, tá? E a partir desses produtos, a gente vai seguir aqui, vocês vão conseguir entender como fica a integração com plataformas externas, tá? Você deve estar recebendo aí uma enquete. Bom, como eu falava, né, então um fluxo padrão implementado é esse, onde a gente tem desde o Confluence rodando, Jira, Bitbucket e OpsGenie, que é uma ferramenta para integração com o time de produção e administração de incidentes. Agora, com o OpenDevOps, a própria plataforma Atlassian se abre para integrações externas. Tá? No nosso caso, já a gente vai mostrar um caso nosso de uso aqui, um exemplo com o nosso time. E esse caso de exemplo, vocês vão ver exatamente que a gente faz a integração de deploy em um ambiente de cloud, de nuvem externa, a partir do ambiente Atlassian, né, a partir da stack Atlassian integrada. Toda a comunicação feita aqui também pela gente, pelo Teams. Tá? Então, eu posso ter, com o OpenDevOps da Atlassian, uma vez configurado, né, eu posso ter times que vão trabalhar com um certo setup, né? Então, óbvio, trabalhar aqui com Bitbucket, Cloud, AWS, observabilidade Grafana e comunicação Slack. Todas essas ferramentas vão estar trabalhando e adicionando informação na issue. É importantíssimo, pessoal, para entender claramente o conceito de OpenDevOps, a gente entender que o backbone principal é a issue do Jira. É a unidade principal de trabalho que vai orientar, que vai ser enriquecida ao longo do processo de desenvolvimento. Também posso ter no meu contexto uma situação onde eu tenho o time trabalhando com GitHub, por exemplo, para fazer o gerenciamento de versionamento de código, Jenkins para distribuição do código, né, integração e deploy, e AWS para o ambiente de desenvolvimento, como também posso compor e integrar com o time que está utilizando o GitLab para versionamento, CI, CD, e outras empresas informações de release. Tá? Acho que é algo útil, que é importante que vocês tenham também ter uma clara noção de qual o fluxo de implementação que vocês utilizam, né? Aí na empresa de vocês, qual é o fluxo implementado para gerência de configuração. A gente está fazendo uma enquete com vocês aí rapidinho. Vocês podem responder entre Gitflow e GitOps, são os dois fluxos de implementação aí de gerência de configuração mais utilizados, e também a opção de responder nenhuma das alternativas tem na tela, tá bom? Então é isso. Então, esse conceito principal de OpenDevOps vai implementar que o Jira passa a ter uma aba nova com novos menus, onde a gente consegue integrar a nossa ferramenta de código, de versionamento de código preferida, a nossa ferramenta de release preferida. Então, está apontando aqui na tela esses novos menus, uma vez que a gente habilita o OpenDevOps na plataforma Atlassian. Também a integração com a ferramenta de on-call e métricas, principalmente a coleta de métricas e controle dos deployments que estão sendo executados. Tá? Como eu falei, né, para essa customização, uma vez que você está em cloud e já tem habilitado o OpenDevOps, o Marketplace já vai te apresentar, já vai te dar
algumas opções de ferramentas para serem integradas, né? Então, na tela aí está aparecendo alguns exemplos de ferramentas de integração e de deployment, né? Então, poderia ter, claro, meu projeto fazendo distribuição com Jenkins, outro com CircleCI, outro com Azure Pipelines, tá? Então, poderia ter esses vários contextos dentro do ambiente. Ainda facilita muito o fato de que a gente está integrando com ferramentas de deployment, integração e deployment, o fato de que dentro do próprio projeto Gira integrado, a gente vai ter as métricas coletadas, né, dos ciclos, da quantidade de deployments que foram feitos, ou seja, a frequência que a gente consegue ter, qual o tempo que eu demoro para fazer o meu deployment, ou seja, qual o ciclo que eu sigo de desenvolvimento. Essas métricas típicas dos frameworks, né, de avaliação e métricas de DevOps vão estar também bastante facilitadas. Tá? Só para ilustrar, como eu vinha falando, eu posso ter, então, no meu próprio projeto Gira, as várias fontes de código, né? Isso é bem interessante, quer dizer, eu posso conectar, pegar um pedacinho, um componente de cada componente que eu utilizo na minha solução, na minha plataforma, no meu desenvolvimento, pode estar vindo de um repositório separado, tá? Eu posso conectar com vários repos, por isso Open, né? Open no sentido de a gente ter várias conexões. Uma vez que a gente concilia, trabalha em torno da nossa issue, né? A nossa unidade de trabalho passa a ser a issue do Gira, a gente consegue também avaliar os deployments que foram feitos, não apenas do ponto de vista do componente, né? Olhar aquele componente de software que foi entregue, mas sim qual é o trabalho que foi feito para ser entregue, né? Qual o escopo que foi entregue efetivamente para aquele código e para a produção. Então, a gente consegue ter uma visibilidade um pouco mais alto nível dentro de um timeline adequado de deployment. Tá? Bom, pessoal, essa é a ideia geral da Atlassian DevOps. Caso vocês queiram customizar o ambiente de vocês já existente em Atlassian Cloud e habilitá-lo para o Open DevOps, basta entrar no www.atlassian.solutions/devops. Lá vai aparecer uma telinha como essa. Vocês vão ter a opção de incluir teu tenant, o nome do teu tenant, aqui no meu caso aqui tem o nome da Vericode, e ele vai fazer uma configuração já automatizada para habilitar aqueles menuzinhos que a gente falou com vocês. A partir disso habilitado, vocês já começam a ver as ferramentas que você pode integrar. Tá? A vantagem, a grande vantagem disso, eu espero que fique bastante claro, né? Que a grande vantagem disso é a gente ter uma customização por time. Todos os times passam a ter um único modelo de controle de trabalho, porém, cada um deles pode utilizar suas ferramentas específicas para codificação, deploy, colaboração e operação. Maravilha? Então, essa era a primeira parte que eu queria compartilhar com vocês de Open DevOps. No final, a gente vai estar aberto para perguntas. Vocês podem já ir colaborando e mandando perguntas para a nossa sessão de Q&A. A gente tem um time que está avaliando. Vamos listar essas perguntas todas e a gente volta com vocês mais ao final da sessão. Maravilha? Agora, pessoal, num segundo momento, né, como eu tinha comentado, a ideia é que a gente mostre também uma ferramenta, já uma novidade da Atlassian, que é a Atlassian Compass. É uma ferramenta nova que está aí. Ela foi lançada foi liberada finalzinho de 2021, foi começar a ser comunicada em 22, e esse ano foi um tema bastante central no encontro anual da Atlassian. E é uma ferramenta muito útil naquele contexto de software distribuído. Tá? Vocês vão ver aqui que ela é uma ferramenta que permite com que a gente orquestre e visualize, principalmente, todas as atividades do fluxo de construção e de deployment de componentes distribuídos. Tá? Para participar aí no nosso call de hoje, vou chamar aqui o Durval, então, que é o nosso head, ele já se apresentou para vocês. E, Durval, você quer contar um pouquinho do caso de uso nosso da Compass, como a gente vai apresentar esse exemplo para o pessoal que está na live hoje? Sim. Bom, boa tarde novamente, pessoal. Aqui a gente vai fazer um demonstrativo de um produto que a gente já tem na casa, né?
e como que a gente está desenvolvendo nossas issues diárias aqui, né? E a gente tem aqui um desenho do fluxo que a gente desenhou com a introdução do Compass, tá? Então, assim, não foge do que a gente já conhece do mercado com as ferramentas da classe, né? A gente está usando aqui o Confluence, o Jira, o Bitbucket, o Bitbucket Pipelines. Então, essa stack aqui da classe, a gente tem algumas integrações. Agora, no momento, a gente vai focar na parte do Sonar e do GCP, tá? Então, Sonar Cube, pode... Não, Durval, eu ia aproveitar para fazer um jabazinho, né? A gente está fazendo aqui essa apresentação na nossa ferramenta, né? Vocês vão ver um pedacinho dessa ferramenta, que é tecnologia própria da Vericode, chamada DOT. É uma ferramenta de open testing também, é uma ferramenta que onde a gente vai permitir integrar as várias fontes de teste já existentes em ambientes corporativos, e é com ela que a gente vai apresentar esse conceito aí, o uso da ferramenta Compass. Sim. É interessante falar porque o DOT é uma plataforma, tá? Então, a gente tem aí vários tipos de componentes, assim, vários tipos de serviços, né? A gente vai focar aqui num serviço de autenticação, tá? Para poder exemplificar melhor. Então, a gente estava falando da integração com o Sonar Cube e a do Google Cloud ali, né? Que é a parte que vai fazer o deploy da nossa solução, tá? A gente está usando o Cloud Run do GCP. Então, aqui a gente vai entrar no conceito de componentes também logo mais, né? Acho que você pode avançar esse. E uma coisa super legal, né, Durva e Gregory, que a ferramenta traz para a gente, isso acho que realmente é uma novidade e algo bastante interessante, que é um mapa de componentes, né? O Compass, por ser uma ferramenta construída para apoiar realmente a construção de software distribuído, ela traz como funcionalidade algo que é um mapa de dependências de componentes, né? Vocês que são DevOps estão acostumados a sentir a dor, né, de o que é times distribuídos construindo componentes distribuídos mexo no microserviço, quebra um outro serviço, né? A realidade que a gente tem de desenvolvimento é exatamente essa, né? Um time aqui, cada um está com a sua data para entregar, mexe no microserviço, põe em produção, de repente aquela funcionalidade, né, aquele end-to-end que estava funcionando já não funciona mais. Então, o Compass, acho que talvez a coisa mais legal que tem é exatamente essa visão de dependência dos componentes, e em torno desses componentes a gente vai conseguindo organizar o time distribuído. Tá? Passar um pouquinho aqui agora para o Gregory, o nosso Pato Donald. Está com a vozinha meio ruim aí, mas acho que a gente vai conseguir evoluir. Gregory, você quer compartilhar a tua tela aí para o pessoal ver? Eu vou compartilhar sim, começar justamente pelo Compass e demonstrar essa ideia do componente, as dependências. Então, apresentar um pouquinho aqui o Atlassian Compass. Essa é a homepage. Assim que você acaba de logar no Compass, você vai ter uma visão de todos os componentes que você está envolvido. No Compass, você vai ser atribuído a um time. Então, esse time ele pode ser dono de um componente. Então, você vai conseguir ter a visão reunida ali de todos os componentes que você está, de certa forma, envolvido. Seja como o PO, o próprio desenvolvedor, ou no nosso caso aqui, a gente está na frente de DevOps. Aprofundando um pouquinho mais aqui da homepage, todos aqueles componentes que o meu time está envolvido, eu tenho uma visão das atividades, do que aconteceu nessa última semana, eu conseguiria puxar um histórico mais anterior, no passado, para saber se eu tive algum deploy que teve problema,
se eu tiver alguma falha de build, se eu tiver algum incidente gerado por algum deploy, né, eu conseguiria facilmente identificar isso nessa visão aqui da atividade assim que eu abro o Compass. Tem mais detalhes também dos scorecards, e eu vou falar com mais detalhes para cada ponto dos scorecards. Eu só quero focar um pouco aqui na home, que vai ser a sua caixa de entrada, né? Onde você vai chegar no Compass, que é o primeiro impacto, ali, o que você vai encontrar por ali. Então, você pode ter também um quadro com os anúncios de mudanças futuras ou até mesmo mudanças que passaram. Justamente com essa questão de dependência de componentes, como que o Durval comentou, eu posso fazer uma alteração no componente de autenticação e isso pode quebrar o meu front-end, por exemplo. Eu posso fazer uma alteração no meu componente de usuários e quebrar o meu serviço de autenticação. Então, essa parte de anúncios é bem bacana. É até importante falar, Gregory, nesse ponto, que, assim, o Gregory trabalha no serviço X, serviço de autenticação, por exemplo, eu trabalho no back-end, que faz consumo. O Gregory, a partir do momento que ele faz um anúncio programado de uma release, uma alteração, de um incidente, isso já é refletido para mim no meu componente. Também já recebo esse anúncio, tá? Então, eu consigo ter esse relacionamento. Porque eu posso ter um falso positivo, de eu ter um problema e não ser relacionado a isso, mas eu já tenho essa visão de que, quebrou essa função aqui, pode ser relacionada a uma alteração do componente do Gregory. Então, assim, essa visão é bem bacana, tá? A gente que está como consultor, né, Durval, participando e indo para vários clientes aí, a gente sempre sente essa necessidade, né? O pessoal sempre mostra a demanda da gente, soluções para que a gente conseguir avisar a todos os envolvidos num determinado sistema que um componente ou outro vai ser lançado. Né? Então, a gente tinha coisas internas que a gente fazia com scripts para entender as dependências das aplicações, solução que o pessoal também dá utilizando o WhatsApp, com o canal, tentando mostrar e apresentar para todo mundo o que vai ser lançado. Mas é aí que entra o Compass, né, com essa janela de anúncios, que permite uma visão mais integrada, mais elegante, mais limpa, né? E unificada sobre quais são os próximos deployments. Dando continuidade, a gente tem também o COPS, né, são reuniões semanais que você pode fazer com o seu time para saber a saúde, como está o seu componente, como é que está o entrosamento da equipe e o que você pode fazer para melhorar, né, tanto o componente, tempo de deploy, tempo do build, ou se tem algum plano de ação ali. Então, essa parte na home, você vai conseguir ver os pontos que foram discutidos no check-ops da semana anterior e se nessa semana a gente conseguiu alcançar aqueles objetivos. Né? Então, isso aqui é só a introdução de como é que é a home do Compass. Então, agora eu vou entrar falar um pouco mais sobre o componente, especificamente o componente de autenticação, como é que você visualiza isso no Compass. Então, assim que você clica no componente, né, no caso, quando eu cadastro o meu componente, tem a opção aqui de criar o componente, eu posso selecionar vários tipos, né, para o que melhor descreve aquele componente. Então, ele pode ser uma biblioteca distribuída entre vários outros microserviços que eu tenho, ela pode ser a aplicação como um todo, pode ser só um recurso de rede, né, de cloud. Então, no caso, o Alf, nós categorizamos ele como um serviço, né, de fato, ele é uma pequena parcela que a gente consegue entregar aí do DOT. Realmente um serviço, né, de autenticação. Isso. Então, uma coisa bacana que um recém-chegado desenvolvedor, um estagiário, se ele precisa saber as informações básicas para ele trabalhar com esse componente, alguém que acabou de chegar na sua equipe,
ele consegue saber qual que é a descrição, o que aquele faz, o que aquele componente faz, quem que é o dono, qual o time procurar para tirar dúvidas ou mesmo para ajudar no troubleshooting, qual que é o status desse componente, ele está ativo, ele está em pré-release ou ele está deprecated. Acontece muito da gente ter muito software legado que ninguém sabe quem mais é o dono e está lá perdido no repositório, ninguém sabe nem se é usado ou não. Então, dentro aqui do Compass, eu posso também cadastrar os labels, que é um conceito bacana que a gente tem no Gira, que eu posso marcar labels das minhas issues, então eu posso trazer isso para o Compass e marcar labels dos meus componentes. Então, quando eu clicar na label, nesse caso do DOT, eu vou trazer todos os componentes que possuem a mesma label. Ou seja, a gente consegue criar um grande catálogo de componentes, certo, Greg? Inclusive, você tinha comentado da questão de dependências, parte bem bacana que é o mapa de dependências, né? A gente tem duas views das dependências, que é a lista. Então, se depende da dependência, se o componente for muito grande, você bate o olho, já consegue saber todos os componentes envolvidos. No caso aqui do Alf, eu vou só, como ele é um componente menor, eu vou mudar a view para o mapa e aonde eu consigo saber o que ele depende. Ele depende do meu serviço de usuários e ele é uma dependência para o meu front-end. Então, maravilha. Então, aí está essa visão, essa cadeia de dependências, né, onde a gente consegue entender que impacto que vai ter o deployment, né, a liberação de uma nova versão do seu serviço de autenticação. E, consequentemente, com essa visão, você já tem uma documentação básica de como que é o funcionamento dos seus serviços aí, né? Imagina, um sistema distribuído com um montão lá de serviços e dependências enormes. É claro que o filtro, né, a capacidade de filtrar e de fazer seleções, como você falou, por labels, vai ser fundamental para a gente também não se perder nessa quantidade de dependências. Nosso caso é um caso bastante ilustrativo, né, bem direto, então fica claro quem depende de quem. Concluir aqui a parte da parte do componente. Então, eu consigo listar ali o repositório, no caso do meu Bitbucket. A gente está usando aqui bastante coisa da Atlassian, para o stack da Atlassian por baixo dos panos, então o Gira, o Compass, o Fluence e o Bitbucket. Como o Durval comentou, até o deploy, a parte de CI/CD, está sendo usado o Bitbucket Pipelines. Então, eu consigo ter um acesso rápido. Qual que é o repositório, qual que é o projeto no Gira, e eu consigo ter métricas de esse componente. Alguém cadastrou e não completou, está incompleto o cadastro dele. Eu tenho, no caso dos scorecards, né? Eu tenho também a saúde dele de DevOps. Quantos deploys eu tive essa semana? É esperado ter mais de um deploy? Eu consigo customizar essa parte de scorecards, bem como as métricas. Aí para o pessoal adorador aí, o pessoal fã das métricas, né, os conhecedores de Dora Metrics para DevOps, tá aí uma funcionalidade bastante interessante também, quer dizer, o Compass, o próprio Gira lá, o Open DevOps, já traz para a gente algumas das métricas principais e agora, se a gente utilizar em conjunto com o Compass, enriquece ainda mais para a gente saber como está a nossa velocidade de entrega, né, e a qualidade da nossa entrega. Inclusive, tem um ponto que o Durval tinha levantado, a gente consegue adicionar APIs. Então, se o Durval puder explicar melhor. A grosso modo, a gente consegue criar alguns dashes de alarmes aqui para a gente, com eventos que houveram eu fiz um exemplo assim, hipotético, tá? Fiz um deploy, a aplicação parou de responder durante tanto tempo. Eu consigo imputar esses dados por API no Compass, tá? Eu consigo fazer vários tipos de
de inserções aqui no Compass, então é bem maleável esse ponto, né? Eu tenho uma API, eu consigo inserir os dados direto na tela do Compass, tá? Legal, legal. Bom, estou vendo ali que tem um itemzinho também que a gente pode conectar novas métricas, né? Então, não são só essas métricas que estão aí, tem uma biblioteca de métricas que a gente pode lançar mão, né? Então, das mais diversas, acho que isso é super interessante também. Que a questão essas métricas, o Durval comentou que a gente consegue adicionar aqui, popular essas métricas com a API. Maravilha. Se você clicar ali, você vai ver que ele, a grosso modo, ele te dá um curl ali, ó, de exemplo, para você empurrar uma URL copiada ali, que a gente aí pode trabalhar melhor, né, com essas informações, tá? Maravilha, maravilha. Então, e essa história de CheckOps, cara? O que é aí? Mais um termo na vida dos times de desenvolvimento. É DevOps, GitOps. Tudo Ops, né? É tudo Ops, que é a Ops. No fundo, tudo envolve desenvolvimento de operação. Então, a operação está sempre envolvida em qualquer etapa. Então, essa parte do CheckOps, eu tinha passado bem rapidamente, já estava comentando só da home. Mas o CheckOps é você reunir o time uma vez por semana. Uma ideia bem próxima do que seria uma sprint review. Legal. Quem conhece bastante o Scrum. Então, você reúne o time para conversar sobre como está sendo o andar daqueles componentes que o time está envolvido. A saúde dele, né? Isso, a saúde desse. Quer dizer que antes agora eu posso incluir nas minhas atividades semanais, nas minhas práticas de desenvolvimento, também uma reunião onde eu consigo ver qual a saúde de cada componente que vai para a produção, impactos que cada um tem, quais são os anúncios relacionados a ele. Sim. E ter a certeza, uma garantia maior de que ele não vai ter um impacto negativo na produção, é isso? Exato. Por isso a gente vai ter insumo para poder ter decisões, né? Sim, como que a gente vai atuar em eventuais paradas deste componente, né? A forma mais fácil mais econômica da gente resolver um problema é evitá-lo, né? Sim. Então, a gente que é de QA sempre trabalha com essa máxima de que melhor evitar um problema do que corrigi-lo, né? A vantagem dessa checagem da saúde dos componentes, você pode vir acompanhando. A semana passada eu estava tendo um build de 1 minuto, essa semana já subiu para 5. Tem algo diferente, foi código que foi inserido, alguma etapa no build. Legal. Você consegue tomar algumas atitudes, tomar uma decisão em cima também de scorecards. Você pode criar lá os seus scorecards para fazer o health check daquele componente e debater isso com o time, se é possível melhorar aquele componente ou alguma posição do time. Uma etapa ali, né? E você consegue mostrar na prática aí uma alteração? Como que fica, Gregory? Se a gente está lá, então, no dia a dia de desenvolvimento, faço uma pequena alteração do código, me explica aí um contexto do nosso... Como você tinha mencionado anteriormente, né, o backbone é o Gira, né? Então, aqui no próprio componente, quando você adiciona o Compass à sua stack, ele cria um custom field lá no Gira, que você vai poder fazer essa relação entre o componente e a sua unidade, lá, a sua issue, lá no Gira. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou para o Gira. Gregory, eu não deixo de pensar que você está parecendo não Pato Donald, mas está parecendo Branco Melo, do Titãs. Quem foi aí no show dos Titãs viu que até foi super legal, né? Ele passou por uma cirurgia na garganta, teve lá a voz impactada com isso, mas não deixou de cantar. Então é isso aí, isso que é compromisso com a galera. Né? No pior cenário, eu ainda arranho um pouco em Libras aí.
Só não lembro de metade, mas... Vamos lá. Bom, então, o Gira, para falar um pouquinho aqui do Gira, apesar de você ter mostrado nos slides, mas como que a gente utiliza o Gira, né, aqui com o DOT, desenvolvimento do DOT. A gente utiliza o onboard com o Scrum, a gente utiliza o conceito de sprints, né? Então, temos todas as cerimônias possíveis em que o modelo pede. E, como você tinha comentado também, na parte de código, eu consigo, aqui no Develop Code, eu consigo visualizar meus componentes lá do Bitbucket, né? Cada componente que é o conjunto do DOT, né? Relacionado a esse projeto. Então, se teve alguma PR associada a algum card, qual que é o repositório, então eu tenho toda essa visão aqui na parte de código. E em deployments, eu consigo trazer uma visão de qual issue gerou o deploy em qual ambiente. Então, um exemplo aqui, eu tenho no dia 22, a issue 31 não conseguiu fazer o deploy com sucesso. Então, eu poderia investigar o que aconteceu aqui. Mas como você tinha comentado, como é que a gente utiliza tudo isso no nosso dia a dia? Então, eu vou criar uma issue bem simples para fazer Então, eu selecionei meu projeto aqui do DOT, vou criar uma tarefa, uma task. Então, vou colocar aqui só uma nova feature para o meu serviço de autenticação. E como eu havia mencionado no Custom Field do Compass, eu vou adicionar o meu componente que eu cadastrei lá no Compass. Você consegue fazer um link aí com o componente do Compass e as mudanças de código que vão atreladas a essa issue, né? Exatamente. Ou seja, a issue passa a ser realmente a nossa unidade principal de trabalho. A gente consegue fazer o track dela aí, né? Então, isso é muito importante, né? Se a gente quer implementar um bom DevOps, não adianta também a gente ter o fluxo de trabalho sendo controlado por uma ferramenta totalmente apartado do teu controle de versão e também do teu controle de deployment, né? Tanto que a partir da issue, como a gente tem o Bitbucket já associado a esse projeto, vou criar minha branch, selecionar o meu projeto que eu quero de fato mudar, que é o Alpha. Do tipo, criei minha branch, né? Essa branch foi criada lá no Bitbucket. Então, ele já me traz aqui a visão daquela branch, se quiser fazer o checkout dela. Então, eu vou mudar um pouquinho a tela aqui, que eu vou fazer uma alteração bem simples. Eu só vou atualizar o meu repositório. Ou seja, agora você está mudando para a visão aí de desenvolvedor, né? Agora eu já estou como desenvolvedor. Legal. Eu só vou pegar o nome da branch, poder fazer o checkout e seguir o fluxo, que seria, eu crio minha branch, faço minha alteração, ele vai buildar essa alteração, o build sendo bem sucedido, eu posso seguir com o fluxo e fazer um merge na minha release, gerar uma release, né, no final da história. Eu já fiz o checkout, eu vou fazer uma alteração bem simples. Eu vou alterar só a URL do meu componente. Então, um git add, um git commit, seguindo aí as melhores práticas, com o número do nosso card. Isso vai nos dar rastreabilidade dessa mudança, né, tudo que a gente está fazendo que envolve aquela issue lá no Gira. Então, a gente vai aplicada. Eu vou fazer o meu push. Maravilha. Então, você foi lá, alterou um pedacinho do código,
E está adicionando esse código de novo na tua branch lá Isso. e vai disparar Aí, o processo de agora, DevOps. eu vou mudar, vou voltar para o Gira, porque, como a gente mencionou, o backbone dessa brincadeira toda, né? Então, eu quis atualizar a página, porque ele não atualiza sozinho essa parte. Mas aqui no lado direito, eu já tenho mais informações que eu trouxe lá do Bitbucket. Então, eu tenho uma branch associada a esse card, eu tenho um commit associado a esse card, e eu tenho um build que está em andamento. Então, quando eu clico nessa build, eu tenho uma riqueza maior de detalhes. Então, eu poderia ter outra branch associada a esse card? Poderia, né? Quando você fala de uma tarefa, normalmente você passa aquela atividade para uma pessoa executar. Então, eu tenho o meu commit, tenho o meu build. A gente consegue, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar, vai me direcionar lá para o Bitbucket, em qual etapa ele está. Então, ele buildou com sucesso. Então, como ele fez o build com sucesso, eu posso seguir para a PR. Ok. Aqui pensando naquele modelo que a gente já conhece do mercado, né? A gente vai ter aqui, a gente só não está aqui porque a gente não tem um quórum suficiente, mas a gente teria os revisores, né? A equipe default do projeto, do componente que revisa, aí seria feita essa revisão, e se passasse por todo o processo da esteira que já está montada, com toda aquela etapa do Sonar, e algumas outras validações, aí esse merge já estaria habilitado para ele poder partir para a branch de principal aí, tá? Eu vou mostrar aqui no Compass algo bem bacana aqui, que enquanto eu criei a minha PR, ele atualizou aqui a métrica. Ah, que legal. Na visão do componente, eu sei que tem uma PR aberta e há quanto tempo essa PR vai levar para ser aprovada. Bacana. Então, o time consegue ver, nesse momento, quantas PRs estão sendo avaliadas. Totalmente transparente o que está acontecendo com aquele componente. Então, se eu quiser, inclusive, eu tenho aqui aquela issue que nós abrimos no Gira, que está com o status em desenvolvimento. Bacana. Bem fluido, o time ficar bem informado do que está acontecendo com o código. Então, concluindo aqui a etapa, eu vou fazer o merge. Né? O Durval já mencionou qual que seria a melhor prática, só uma demonstração. Uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar era o announcement. Porque quando eu cliquei no merge, eu disparei um build de release. E ele vai fazer um deploy. Então, eu poderia ter vindo aqui no Compass e feito justamente aquela parte que a gente comentou dos avisos. Né? Então, eu poderia... Vamos supor que eu tenho o meu pipeline, ele está programado para fazer o deploy somente fora do horário comercial. Então, quando ele chegar na etapa de deploy, eu falo assim, olha, aconteceu uma mudança amanhã, então vou notificar todos os envolvidos. Ah, maravilha. Então, é aí onde você cria então, aquele anúncio, informando quando, dando a data, e automaticamente todo mundo envolvido com aquele componente, todos os impactados recebem um e-mail avisando, recebem um e-mail. Inclusive, se eu for num outro componente, vamos supor que eu sou do time de front-end, eu vou ter um aviso que um dos dependentes... que bacana. Um dos dependentes daquele meu componente, ele vai ter uma mudança prevista. Então, eu posso falar assim, olha, eu estou ciente, meu time está sabendo, então eu consigo seguir com
com esse deploy. Isso ajuda bastante na comunicação do dia a dia, né? A gente hoje tem um trabalho grande também uma daquelas fontes de perda de tempo que a gente tem também é isso, a comunicação em time, né? Sim. Aí eu vou... Já está indo pro finalzinho aqui. Já estamos no finalzinho, só vou mostrar agora qual etapa que a gente está da esteira. Então, essa esteira, ele vai fazer o build do artefato Maven, vai fazer o quality check desse código no SonarQube. Então, o build já aconteceu, o componente Java. Desculpa. Então, é uma das primeiras integrações que nós temos aqui do produto que não está no stack da Atlassian. O SonarQube, eu consigo colocar para ver a qualidade do meu código. Se eu passei ou não, se eu gerei code smell, se eu tenho muito código duplicado. Aqui vai cair naquela parte do quality gate de cada componente, né? Cada componente tem um quality gate, tem uma premissa aí para poder passar, né? Ser aprovado. Então, aí cada componente aí vai cair nessa validação. Maravilha. Aí está fazendo, então, o release, distribuindo o release agora no GCP. Isso. Aí, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer o deploy da imagem que a gente acabou de gerar no Cloud Run lá, né? Ele vai, na verdade, Durval, ele gerou o artefato, ele vai pegar esse artefato, vai gerar uma imagem no Docker e vai subir ele lá no Container Registry, do GCP. Para poder puxar a imagem. Depois, feito isso, ele vai fazer o deploy no Cloud Run. Então, essa parte do upload já foi, ele já está lá. Me explica uma coisa, por que você está olhando aí agora na tela no back do Bitbucket e não lá na tela do Compass? Então, porque essa etapa a gente está acompanhando o pipeline de CI/CD. Okay. E o pipeline de CI/CD está lá no Bitbucket Pipeline. Tá? Mas se eu sou um líder da equipe, eu não estou exatamente vendo ali o pipeline acontecendo, não estou olhando, mas eu quero acompanhar e saber que existe agora um deployment em curso. Eu consigo, a partir do Compass... Ele vai ter um histórico ali da execução desse deployment, se esse deployment foi bem sucedido ou não. Isso. Aqui a gente tem a visão de alguns dias anteriores. Ok. E ao término desse deployment aí vai aparecer também um sinalzinho dizendo que, olha, mais um deployment foi feito. Pô, legal. Então começa a ter agora um mapa, né, um timeline de todas as atividades relacionadas à distribuição dos meus componentes. Quer dizer, eu já consegui ver os impactos, me preparar e combinar com o time para saber quais são os impactos que esse novo componente tem no meu ambiente, anunciar para todos quando a data vai ser, e é nesse momento que o deployment está acontecendo, logo mais eu consigo ver o resultado dele aí. Inclusive, você tem um histórico de quanto tempo você levou para fazer aquele deploy. Então, o GCP ele toma uns 2 minutos para fazer essa parte do deploy. Mas, por exemplo, mencionando aquela parte do Open DevOps, a gente comentou do Sonar, que é fora do stack da classe. Também falamos aqui do GCP, do Registry e o Cloud Run, que eu já coloco a minha imagem para rodar, deixo o meu serviço pronto para ser utilizado. Aqui eu já tenho o deploy foi concluído. Ele acabou de dizer que acabou de ter uma atualização lá no Cloud Run. Maravilha. Se eu voltar lá no Bitbucket, deploy concluído, posso vir aqui no
Agora é a hora, hein? Vamos ver se realmente está funcionando esse Compass aí. Ali, Ah lá, rapaz, que beleza. De fato, o Compass acaba sendo uma bússola, né? Como o próprio nome diz, mostrando para a gente, dando uma boa visão de tudo que está acontecendo no entorno de um componente, né? Maravilha, muito bom. Eu acho que assim, esse cenário aqui que a gente executou, ele é um pouco mais enxuto por causa do tempo, né? Porque a gente não tem exatamente um tempo elevado, mas exemplifica muito que é o dia a dia nosso, né? É isso. Quais são os desafios aí para a equipe de desenvolvimento, equipe de QA, né? Então, equipe de DevOps, então a gente consegue interagir bem aí com todas as equipes e com um grande diferencial, que é não ter esses silos que você comentou. Maravilha. Eu estava vendo ali rapidinho, vamos só passar de novo pela tela do Gira, que é essa tela que está, essa próxima aba que está em aberta ali. Isso. Dá um cancelar. Então, a gente descendo um pouquinho no quadro da esquerda, nesse menu lateral da esquerda, a gente já consegue ver exatamente aqueles links que eu comentei, né, sobre a funcionalidade de Open DevOps. Inclusive, um dos links novos aí é de Security, está marcado como new, ou seja, eu consigo integrar agora meu projeto do Gira, né? Aquilo que eu via antes só como um conjunto de tarefas a serem executadas, agora eu consigo controlar, integrar com a ferramenta, por exemplo, de análise de segurança de código. Maravilha. Isso também fica claro lá no Bitbucket, né? Se você puder dar uma... Isso, navegar nessa tela do Bitbucket. Aí a gente tem já até um dos parceiros daqueles parceiros do ecossistema comentado, que é essa Snike Security, já está aí integrado e fazendo a validação. Ou seja, a gente conseguiu mostrar e ter, né, claramente um ambiente múltiplo, onde um time está usando a Snike Security, outro time está usando o Sonar para avaliar. É possível você utilizar mais de uma ferramenta Muito bom. de segurança. Muito legal, muito legal. Bom, pessoal, acho que é mais ou menos isso que a gente queria passar para vocês, ter essa ideia das features que já estão à disposição na plataforma da Atlassian. Então, não deixem de dar uma olhada, procurem por Open DevOps Atlassian, procurem por Compass, testem para times pequenos. A utilização é gratuita, você consegue começar pequeno, já em nuvem. Para aqueles que estão ainda utilizando o Gira Server, lembrar que esse final desse ano a licença passa a não ser mais suportada, então vocês vão ter que fazer a migração para a nuvem. Você já fazendo a migração para a nuvem, você se abre já para esse novo conjunto de features que estão disponíveis, tá? Bom, acho que era isso de modo geral. Greg, obrigado aí pelo esforço, inclusive com a voz. Sei que não é fácil aí a gente manter, né, uma comunicação com essa voz difícil. Eu também não posso dizer que eu estou no meu melhor estado. Durval, obrigado também pela explicação. E acho que agora é a hora de a gente ver se tem algumas perguntas, né? Isso mesmo. Obrigada, pessoal. Durante aqui a parte da demo, né, nós recebemos 4 perguntas, então eu vou... 4 ou 5, eu não estou bem certa, mas vou lendo aqui para que vocês possam também respondendo. A primeira foi do Denis, ele falou assim, ó, o Compass é para, em tempo de desenho, projeto da solução, arquitetura, eu ir criando as dependências visualmente, ou ele lê um Maven, por exemplo, e gera um mapa das dependências automaticamente? Posso responder isso? Aí você me corrige se eu errar, tá? Mas nenhum. O Compass não é uma ferramenta de desenho, né? Não é uma ferramenta para fase de onde você está construindo, elaborando, desenhando a aplicação. Ela é uma ferramenta para você ter uma bússola, né? Um controle sobre aquilo que está sendo construído e levado até a produção. Tá? Então, para você pensar quais são os componentes, desenhar a sua aplicação, você faz isso lá no momento de arquitetura e desenho, os arquitetos vão fazer isso. O pessoal de DevOps, o interesse principal do pessoal de DevOps é saber qual é o mapa de impacto. Então, você vai, claro, utilizar um diagrama de classe, um diagrama de componentes que já está pronto, isso vai ser útil para você cadastrar no Compass quais são os componentes, mas o fato é que você vai ter que, hoje em dia, você tem que ir lá no Compass, cadastrar cada um dos componentes, lançar a mão daquele diagrama que você tem,
construir essa visão do Compass para ganhar a possibilidade de ter avisos e anúncios relacionados com cada um dos componentes, tá? Então, seria lindo, como sabe, né? Vamos deixar aqui a sugestão para a Atlassian já ler de algum diagrama UML para isso, mas hoje, de fato, é um papel aí que o time, principalmente o pessoal responsável por DevOps, vai ter que fazer. Olha o mapa de classes, põe as dependências no Compass e, a partir daí, você consegue avaliar, ter uma análise de impacto. Um item que a gente acabou não comentando é a possibilidade de importar. Você pode importar direto do seu repositório de código, dos seus componentes. Então, com eles já importados, o Compass ele vai te listar todos os componentes que você conseguir, você permitiu acesso daí. Você seleciona o checkbox, escolhe o tipo, e aí você adiciona todos esses componentes no Compass. Com ele já importado, fica muito mais fácil você ir na parte de dependência e fazer a relação. Maravilha. Quer dizer, na importação ele não vai trazer as dependências automaticamente, não, mas ele já vai trazer para você todos os componentes e depois resta você criar essas dependências. Legal. Maravilha. Temos mais algumas, olha. Então, a segunda pergunta é do Valério. Ele pergunta se é oferecido suporte e treinamento para equipes que desejam implementar o Open DevOps da Atlassian. Pessoal, é claro, né? O nosso jabazinho também, afinal de contas, estamos aqui para isso. A Vericode está à disposição para treinamentos, para mentorização, ou mesmo para terceirizar o serviço de montar e de utilização do Open DevOps, claro. Mas eu estimulo todo mundo a procurar os materiais da própria Atlassian, entrando no site da Atlassian, buscando lá DevOps. Tem muito material lá, tem muito curso aberto, tem muita facilidade para a gente testar e experimentar essas funcionalidades. A nossa intenção aqui também é um pouco de compartilhar conteúdo, conhecimento com vocês, para que vocês consigam ir buscar por conta própria. Tá? Hoje não faria sentido a gente falar de uma plataforma open se o conhecimento também não for open, né? Então é isso aí. E pode entrar. Inclusive, ficamos à disposição e abertos para troca de ideias, né? Se vocês tiverem uma situação onde em casa aí, na tua empresa, você queira adotar o PDBOK, tiver alguma dúvida, não necessariamente a gente precisa construir um contrato burocrático, etc., mas a gente pode trocar ideias e criar um canal de comunicação para colaboração. Ótimo. Inclusive, a gente vai soltar aqui uma última enquete, né, para quem tiver interesse aí em falar sobre soluções Atlassian. Então, logo mais deve aparecer aí para vocês. Seguindo aqui para as perguntas, a gente recebeu também uma do Juliano, que pergunta quais são os recursos de relatório e análise disponíveis no Jira e no Compass para gerenciamento de incidentes. Eu posso falar aqui na parte do Compass. O Compass ele é uma ferramenta que está ainda na versão beta, tá? Então vai ter algumas funções novas aí que ainda não estão implementadas, tá? Ele já tem integração com o Jira Service Manager, tá? Mas no momento a gente ainda não tem disponível nenhum relatório sobre essa parte de incidente. E dentro do ecossistema da Atlassian, né, a gente passou muito rapidinho, mas existe uma plataforma bem especializada em incidentes, que é o OpsGenie, e essa ferramenta, sim, ela tem um conjunto de relatórios já especializados para nos informar, né, quais foram os incidentes que aconteceram, em que status que eles estão, quando que foram tratados, se já foram resolvidos ou ainda precisam ser resolvidos. Então, para tratamento de incidentes, a ferramenta correta é o OpsGenie. Bom. Daniel mandou aqui, ó, como reduzir o uso de plugins nas integrações? Plugins não deixam tudo mais pesado? Não são os plugins que geram mais bug difícil de rastrear? Não, então, o que acontece hoje com essa visão cloud que a gente tem é um pouco diferente da ideia de plugins que a gente tinha antigamente com soluções on-premise, tá? Então, a gente tinha vários terceiros fazendo plugins de integrações e a gente ocorria alguns problemas de desempenho, sim, tá? Mas hoje, como nuvem, a gente facilmente você faz uma integração de terceiro ali na parte da classe e é totalmente transparente. O máximo que você vai precisar fazer é ter um access token da aplicação e a URL, tá? Então, ele não precisa mais se preocupar com esse problema de desempenho. De fato,
a solução em cloud está mais robusta. É claro que quanto mais plugins que você tem, também isso vai acabar gerando na equipe a necessidade de conhecer mais, de saber a função de cada um. Então, é um balanço que eu acho que já não é mais, hoje em dia, não pesa mais tanto para o lado da performance do ambiente, performance do Gira em si, mas muito mais naquele conjunto que vai te atender especificamente. Acho que a mensagem principal de hoje é que cada time, cada projeto, né, cada time vai estar ligado a um projeto, e esse projeto ele pode ter um conjunto de plugins e de ferramentas que vão ser úteis para aquele contexto. Acho que essa é a principal mensagem aí do Open DevOps. Complementando o que o Durval mencionou do token, a gente não fez nenhuma instalação de terceiros para simular o nosso cenário. Até a comunicação com o Sonar, a gente usou uma feature do próprio Bitbucket Pipelines, foi um pipe, e a gente adicionou o bloco do SonarQube. Do GCP, a gente utilizou uma imagem do GCP, a gente tem os nossos credenciais salvas e variáveis no nosso repositório, e isso foi o que permitiu fazer o deploy. Então, a gente não instalou praticamente nada de terceiro. Foi usando tudo feature já provido aí pelo vendedor. É isso. Falta que no mundo open a gente precisa de conectividade, e a conectividade se dá por meio desses componentes de integração, gente. Ótimo, acho que foi respondido. A próxima é do Gabriel. Quais recomendações vocês dariam para as equipes que estão no início de sua jornada em direção à aceleração Open DevOps? Bom, eu vou começar aqui. Eu acho que a primeira indicação que eu dou entra no site da Atlassian Solutions DevOps, crie teu projeto, habilitando, né, o Open DevOps, e fazendo a seleção daquelas ferramentas que já usam no dia a dia. Eu vejo hoje, quase que impossível você ter hoje em dia uma equipe de desenvolvimento que já não tem alguma das ferramentas que a gente citou aqui. Ou está no seu código, está no GitHub, ou está no GitLab, ou está no Bitbucket, ou está apenas no Git. Então, no mínimo, um repositório você tem. Então, já começa por aí. Você começa integrando, criando um projeto com a possibilidade de ter um repositório de código extra, fora da solução da Atlassian, integra isso no teu projeto. Depois disso, uma busca de uma ferramenta básica e bem utilizada para deployment. A integração, se você está acostumado a fazer CI/CD com Jenkins, começa com Jenkins. Também é a mesma coisa. Vai lá, naquele menuzinho lateral Deployment, faz a integração, já é uma integração nativa, faz a integração com Jenkins, segue os passos que estão ali. Então, vê que não tem nada muito complicado. Nesse mundo de nuvem, né? Está muito mais simples aquela nosso trabalho de integração entre ferramentas. Então, começa por aí. Uma ferramenta tenta maximizar o uso da tua ferramenta de controle de versão de código e também já utilizar a tua ferramenta de build de integração. O importante aí é você ter um projeto no Gira, organizar as tarefas no Gira, e cada passo, cada tarefa, cada momento do ciclo de desenvolvimento está sendo coordenado a partir do teu workflow do Gira, integrado com as ferramentas externas. É isso, né? E se a equipe precisar de consultoria, a gente está aí, né? Se precisar de consultoria... A primeira coisa que eu pensei, liga para a gente. Estamos aí, gente. Estamos super à disposição. Vocês podem me procurar também no LinkedIn, Marcelo Marques. Vocês conseguem me entregar lá. Podem mandar e-mails também à vontade, marcelo.marchi, M-A-R-C-H-I, @verycode. Eu distribuo o pessoal aqui. Esse material vai estar disponível na internet, à disposição para quem queira olhar e assistir depois. E entrar em contato com a gente aqui. Vamos estar sempre aberto à disposição. Ótimo. Temos só mais duas perguntas aqui. Uma é do Hover. Quais são os princípios de segurança que devem ser considerados ao implementar o DevOps? O Hover, esse é parceirão nosso. O Hover, aqui, nesse contexto de DevOps, é claro que a gente vai ter basicamente dois grandes movimentos aí, né? Duas grandes práticas em termos de segurança. A primeira dela é a avaliação do código, é uma avaliação mais estática.
Então, ter integrado, no momento do build, ter integrado uma avaliação estática do teu código, isso é fundamental. A gente fez o nosso exemplo aqui, utilizando o Sonar Cube. O Sonar Cube já traz para a gente algumas regras de validação de segurança, ele passa uma leitura no código. Existem outras ferramentas no mercado, várias muito, muito boas. A gente também deu o exemplo da Snike, que é uma ferramenta já integrada também no OpenDevOps. Então, a primeira delas é isso, é fazer uma avaliação do código. Depois, a hora que a gente está já no deployment, a gente já está no ambiente de pré-produção, ambiente de QA, são testes de intrusão dinâmicos. Então, a gente pode também no nosso pipeline fazer essa simulação de busca de aberturas, né, de vulnerabilidades, por meio de ferramentas que fazem scan das portas abertas, entram em todas as páginas que a aplicação tem, tenta fazer injeção de códigos maliciosos em cada um dos campos, fazer combinação, explorar erros conhecidos. Eu acho que basicamente esses dois momentos dentro do ciclo de DevOps. Né? O primeiro deles é uma análise de código, de segurança, que, aliás, pode começar muito antes, né? Algumas ferramentas têm até o Lint, que é uma avaliação do código já integrado à ideia do desenvolvedor. Então, enquanto o desenvolvedor está escrevendo o código, ele já vai mostrando que ali existe alguma vulnerabilidade no teu código escrito, mas é uma análise estática do código. Depois, uma análise dinâmica, onde o componente já está feito, já está deployado, já está liberado no ambiente de execução, e aí você solta o teu pipeline para fazer a ferramenta integrada no teu pipeline para fazer esses testes de intrusão. Tá? Claro que, pós isso, já em produção, você tem também empresas especializadas, que a gente tem parcerias, nós não fazemos esse serviço de intrusão já em produção, tá? Isso tem empresas certificadoras especializadas nisso, a gente chega, então, até essas análises dinâmicas dentro do DevOps. Para isso, quando você quer fazer uma certificação que o teu ambiente está seguro, existem empresas bastante especializadas no mercado que vão lá e vão fazer simulação realmente de hacking em produção. Maravilha. Maravilha. Acho que respondido. E aí a última também é do Denis, foi o que mandou a primeira, né? Então começamos e vamos encerrar aí o Q&A com a pergunta do Denis. Ele colocou aqui, ó, se a equipe trabalhar com alguma premissa ou restrição quanto a precisar usar o GitLab, por exemplo, on-premise, a integração dele com o Gira na cloud é tranquilo? A gente é possível fazer integração, é tranquila, mas a gente lembra que hoje as ferramentas elas te incentivam a sempre usar o serviço, tá? Então, a maioria das vezes as integrações elas tendem a priorizar os serviços dos provedores, tá? Igual o GitLab como um serviço. Mas sim, é possível fazer, não tem nenhuma restrição. A premissa fundamental é que você tem a porta de comunicação para o GitLab aberto, para a cloud, se conectar com o teu ambiente on-premise. Seu ambiente esteja de alguma forma acessível para fazer esse... Na verdade, pelo menos, usando um exemplo aqui a integração do Bitbucket on-premises com o Gira Cloud, essa comunicação é feita por WebSocket, então você só precisa sair da sua rede privada. Você não precisa de tráfego de entrada, você só precisa de saída. Maravilha, então uma reforço a mais na segurança. Então sim, é possível, sem nenhum problema, precisarem também de apoio, conter com a gente. Maravilha, então nós respondemos todas as perguntas. Acho que a gente pode já seguir aí com realmente o agradecimento final, né, e finalização. Do meu lado aqui, agradeço todos os envolvidos aí, parceiros da Atlassian também, né, a agência Sabiá que nos apoiou, os nossos palestrantes e todo mundo que esteve aí presente com a gente, uma audiência firme aí, tivemos um pico de 90 pessoas, continuam 70 com a gente, depois de quase 1h30, então muito obrigada aí todo mundo que ficou conosco. Legal, pessoal, muito obrigado, prazer, e espero que esse primeiro exercício nosso de transmissão online aqui tenha sido proveitoso. Ainda vamos evoluir bastante, a primeira inauguração da nossa salinha aqui de mídia, e contamos com vocês. Quem quiser também vir conhecer o escritório, fica à vontade, fica aqui na Haddock Lobo, uma quadra aqui da Paulista, e também quem quiser produzir conteúdo com a gente, à vontade, estamos à disposição
para emprestar a salinha aqui. Maravilha? Obrigado, Durval. Obrigado, Valeu, Greg. obrigado. Ao backstage aí também. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Ao produtor. Valeu, pessoal. Boa tarde. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau.